desse desmoronamento. Na linha conosco a partir de agora está o Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergência. Gerardo, obrigada por nos atender. Bom dia. Pela Bandeirantes. Gerardo, vamos lá, a gente está tentando entender exatamente, são informações iniciais, ainda há necessidade da realização de perícia, de compreender também a dimensão, mas o que é possível dizer a partir dessas imagens que nós temos? É possível dizer que ainda há riscos de novos deslizamentos, desmoronamentos, como a gente pode acompanhar, o solo ainda se movendo, né? A gente consegue, vez ou outra, observar ali a terra ainda cedendo, né, com pedra. É um risco ainda para o restante da marginal? Como calcular isso e o que é preciso ser feito para conter, para tentar conter e evitar novos deslizamentos? Eu sou engenheiro, né? Então, mas não precisa ser engenheiro para perceber ali que nós estamos passando por um processo de degradação dessa condição, desse rompimento que houve, dessa cratera que se abriu aí na marginal. Então, nós temos riscos, sim, dessa pista acabar se perdendo, pode haver uma progressão e chegar mesmo até a romper o asfalto ainda mais, e, além do que, nós já temos a informação de que houve uma colisão, né? Na verdade, durante a operação, a tuneladora, que normalmente a gente chama de tatuzão, até mesmo os engenheiros assim chamam no normal da obra, ela acabou danificando uma linha da Sabesp. Não sabemos ainda se ela é uma linha de esgoto e de água. É claro que faz diferença? Faz diferença, porque o esgoto tem uma pressão menor e a água muitas vezes é bombeada numa grande metrópole como São Paulo com uma pressão elevada, e se houver um rompimento, essa água com muita pressão, ela danifica o terreno, causa danos ao terreno e encharca o terreno, falando no popular, né? Na engenharia seria a saturação do terreno, e aí você começa a ter movimentos indevidos e danos como esses que nós estamos vendo, e esse processo está em andamento. A primeira coisa que deveria ter sido feita é a interdição de qualquer linha que esteja levando água, ou permitindo a passagem de esgoto nessa região. É importante também lembrar que nós estamos no período de chuva e o terreno, por si só, já está com uma grande quantidade de água devido às chuvas que têm caído na região de São Paulo, que são muito intensas e nós sabemos que elas caem sempre. Então não é novidade nem desculpa para a gente ver um acidente como esse. Nós sabemos que obras como essa são planejadas, existe uma série de plantas que são fornecidas para a empreiteira estudar o avanço desse equipamento que a gente chama de tatuzão, para que não ocorra nenhum tipo de dano no terreno, principalmente a uma adutora importante ou uma linha de esgoto. Lembrando que não é só a linha da Sabesp, mas nós temos vários cabos que a gente pode observar aí nas imagens que estão sujeitos a serem interrompidos a qualquer momento, danificados, e hoje em dia nós temos cabos de transmissão de dados, cabos de energia, cabos de telefonia, nós temos linhas de gás e cabos de comunicação de fibra ótica, enfim, uma infinidade de recursos são providos junto a grandes vias como essas, na marginal, e nós estamos vendo esses cabos aí expostos em balanço, né, recebendo carga aí, indevida, não planejada. Algumas linhas a gente fala que não são envelopadas, ou seja, normalmente quando a linha de transmissão é muito importante, ela vai dentro de um bloco de concreto. Nós estamos vendo aí cabos soltos no meio dessa grande cratera. Tudo isso leva a crer que nós vamos ter desdobramentos de um impacto maior do que simplesmente uma cratera. Nós vamos ter aí risco disso ampliar, danificar a marginal de uma forma mais grave. Pode acontecer, pode não acontecer, mas o fato é que nesse momento nós estamos vendo nas imagens desmoronamentos acontecendo, registrados. Então é preciso que as autoridades façam o isolamento da área para que nós não tenhamos vítimas humanas e tenhamos sim um plano de resposta imediato no sentido de prover redundâncias, recursos paralelos para essas utilidades que poderão ser perdidas por causa desse acidente. Quando se faz uma obra de engenharia desse porte, não é esperado que ocorra uma cratera como essa, mesmo em tempos de chuvas de verão. As chuvas são agravantes? São, mas a engenharia tem recursos para prever isso
e se preparar para isso, monitorar a situação para ver se naquele dia pode ter um avanço ou não, e principalmente, não pode haver interferência do trajeto da escavação com linhas importantes para a cidade. Então, seria assim, um erro lamentável, na verdade, uma sucessão de erros para uma operação como essa danificar uma adutora, por exemplo, uma linha de esgoto. Isso seria um erro muito grave e que precisa ser apurado e responsabilizado no sentido de que não queremos que isso aconteça de novo, já que já tivemos um acidente também envolvendo obras no metrô há coisa de mais de 10 anos, mas que impactou a cidade de São Paulo também, com vítimas. Gerardo, só pelas imagens, lá principalmente do começo, que aparentemente a vazão da água que passa ali por baixo deu uma diminuída, mas a cratera aumentou também. Só pelas imagens dá para saber que tipo de tubulação pode ter sido atingida ali, e se pelas imagens também você descarta que tenha sido algo, dá para descartar que tenha sido algo ligado diretamente ao rio Tietê. E uma outra questão que eu é porque a gente está vendo posicionamentos do governo já no sentido de vamos mobilizar para normalizar o trânsito, para retomar as obras o mais breve possível, só que a gente não vê ação humana ali perto, né? As pessoas não conseguem chegar próximas ao local, porque, como você disse, o risco é muito grande. Tem um ponto em que os especialistas podem chegar e falar, não, agora a gente pode chegar ali e olhar o que aconteceu. Que ponto é esse, né? Porque parece que quem está ali na segurança ou envolvido nessa operação não fica de mãos atadas, não dá para fazer muita coisa. Nós sabemos que a gente tem tecnologia hoje, né, engenharia, para fazer obras em locais extremamente perigosos, com risco geológico elevado, próximo a rios, por debaixo de rios, só que existe um custo, existe uma expertise necessária e existe um cronograma a ser cumprido, lembrando que o HH, né, o homem-hora, impacta o custo, e o homem e a hora-máquina, né, a hora de uso da máquina impacta o custo. Então, você, por exemplo, observar que você tem uma situação de chuva muito grande, que você precisa adiar aquele avanço daquele dia, é uma decisão que vai acabar pesando no bolso, né, da empreiteira, que tem um acordo, um plano, um orçamento. Então ela quer cumprir aquilo para poder fazer a medição e, infelizmente, às vezes há erros que são cometidos quando há muita pressão, no sentido de que você precisa fazer o avanço, mesmo com as condições não muito boas em relação ao terreno por causa da chuva, e deveria esperar um dia, 2, 3, quantos forem necessários para evitar um acidente maior. As imagens mostram que nós estamos em meio a uma acomodação do terreno, pode haver uma progressão dessa cratera e pode, inclusive, haver o colapso dessa pista. Então, não é bom ter qualquer tipo de aproximação, até mesmo os veículos pesados que se aproximarem poderão deflagrar um processo progressivo, né, e acelerar esse processo. É importante cortar qualquer tipo de tubulação que possa estar levando água ou esgoto para essa região. Isso é facilmente realizado através de manobras de desligamento de bombas, de fechamento de válvulas nas linhas de água e esgoto, e as autoridades devem fazer isso. E essa questão, né, de se apresentar assim como vamos abrir em breve e tal, essa é uma questão muito própria dos gestores que estão à frente e que às vezes não são da área técnica e às vezes não estão atentos aos seus assessores nessa área para que eles tomem a ação certa no tempo certo. Então eles, até muitas vezes bem intencionados ou com um ânimo de otimismo, né, eles chegam a acenar com uma abertura rápida, mas assim, eu, como profissional de engenharia, não recomendaria esse tipo de ação no momento, uma vez que a gente está vendo ao vivo, aí na televisão e nas imagens da rádio, assim, a progressão, né, mostrando que o terreno está realmente saturado, sem condições de receber carga, e que isso precisa ser muito bem avaliado. Temos ali à esquerda uma caixa d'água, essa caixa d'água, esperamos que ela esteja vazia, mas se ela estiver cheia, ela é uma carga. É claro que ela foi colocada num local mais forte ali do terreno. Mas a outra região parece, já tem até uma parte que está em balanço, já não tem mais terreno embaixo para sustentar, e é uma questão de tempo
basta uma pequena carga e essa parte da primeira pista aí, ela pode cair a qualquer momento. Se nós não tivermos chuvas, a situação se estabilizar, pode ser que daqui a alguns dias a gente possa abrir essa pista, mas nesse momento, que é o momento, se nós não tivermos chuvas, a situação se estabilizar, pode ser que daqui a alguns dias a gente possa abrir essa pista, mas nesse momento, de ver isso realmente só revela aí a falta de conhecimento técnico ou de utilização de sua assessoria no sentido de entender realmente o que tecnicamente está acontecendo aí. Quando se tem uma obra como essa, tem um planejamento de avanço diário, mensal, com o objetivo de atender esse cronograma, porque há custos, cada dia do equipamento é caríssimo, cada dia de HH somados, né, de todos que trabalham na obra, faz um volume muito caro, então há interesse em andar com a obra. E nós temos aí a condição de chuva, tem um planejamento, existem os desenhos das linhas da Sabesp, das linhas de fornecimento de energia, e de tudo que deveria passar por aí, deveria haver um registro por parte das autoridades e esses documentos deveriam ser entregues no planejamento da obra. E, de fato, eu não acredito, assim, pessoalmente, que uma empresa de engenharia profissional não tenha feito esse trabalho. Porém, por alguma falha, houve aí um desconhecimento, um erro de cálculo mesmo, e houve a colisão, segundo as próprias autoridades, rompendo uma dessas linhas da Sabesp. É possível que o rio tenha influenciado? Sim, a proximidade com o rio é um ponto importante, mas a engenharia tem recursos para gerenciar os riscos nessa condição e fazer obras de qualquer tipo. A única questão é o custo. Então, às vezes, tem que parar a obra, esperar alguns dias para prosseguir, porque está próximo ao rio, porque tem muita chuva. Então, essas questões vão, quando você tem a ousadia de fazer uma obra de metrô muito próximo ao rio, mesmo passando por debaixo, várias cidades do mundo possuem linhas que fazem dessa forma. Isso é possível, é viável, mas dentro de um planejamento de engenharia. Gerardo, enquanto você fala, a gente acompanha as imagens, não é? Imagens feitas pelo nosso helicóptero e nessas imagens, como você mesmo, né, descreveu, deu para notar o seguinte, já o comprometimento completo de uma das faixas da pista local, né, já estava quase toda tomada, mas aí cedeu mais um pedaço do asfalto por ali, então mais um pedaço do asfalto acabou ruindo, colapsando, e aí já começa a invadir uma segunda faixa da pista local. Então a segunda faixa também já possivelmente vai ceder, porque ela já foi até a finalização horizontal, a pintura, já ruiu também. Então, é um sinal de que essa segunda faixa também, em instantes, fica, já deve ceder, muito possivelmente, pelo que a gente vê. Tem só uma casquinha de asfalto sobrando. A terra embaixo, a estrutura embaixo já desmoronou. Desculpa, só por curiosidade, Gerardo, qual o nome que você utilizou para falar dessa situação em que você tem o asfalto, mas que você já não tem mais o recheio, né? A terra ali embaixo. A sustentação, né? Na verdade, a gente vem lá da mecânica newtoniana, né? Quando você tem algo, balanço, o que é isso? Ela está apoiada só de um lado e não tem nada embaixo. Então, o que acontece? Ela não foi projetada para trabalhar dessa forma, ela foi projetada balanço, o que é isso? Ela está apoiada só de um lado e não tem nada embaixo. Então, o que acontece? Ela não foi projetada para trabalhar dessa forma, ela foi projetada para estar assentada num terreno compactado, uma sucessão de operações de engenharia de estradas para que você possa liberar essa pista. E ela foi comprometida, todo esse trabalho, né, que foi feito lá na construção original da pista, e ela agora está em balanço. E a gente observa que é um fenômeno quando você tem a água procura o seu caminho natural. Então, quando você tem grandes chuvas, quando você tem alguma intervenção que libera uma quantidade de água que não era prevista, a água procura os seus caminhos e acaba construindo esses buracos, essas crateras, e muitas vezes quem está em cima não percebe. E ela vai evoluindo exatamente como a gente está vendo aí, até que num dado momento um veículo pesado ou alguma coisa acontece a mais, né, no cenário natural, e você tem um colapso maior, um colapso progressivo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos vendo aí as imagens, e ainda bem, a área está isolada. A preocupação com as linhas, com as tubulações, porque pode ser que tenhamos tubulações de gás que precisam ser fechadas. Em alguns momentos agora recentes,
aqui da transmissão, a gente viu essas linhas com a movimentação muito atípica, porque não tem nenhuma máquina trabalhando, não tem ninguém trabalhando aí, e de repente as linhas começaram a se mexer, provavelmente porque parte da terra que desceu acabou caindo sobre ela, então a qualquer momento pode cair uma parte do terreno sobre essas linhas e rompê-las. Se elas tiverem gás, elas precisam ser fechadas. Então, é preciso avaliar, pedir às autoridades que façam essa análise, também da parte de transmissão de dados, porque isso pode gerar uma série de problemas dentro da metrópole de São Paulo. E, infelizmente, as grandes metrópoles do século XXI são complexas e exigem realmente um conhecimento de infraestrutura multidisciplinar para serem geridas. E é preciso deixar isso à conta daqueles que entendem, que são os engenheiros, as empresas contratadas, mas é preciso que as autoridades cobrem isso e entendam que o gerenciamento de risco impõe sim uma terceira parte independente capaz de dizer, sim, essa obra pode seguir com essas condições climáticas, ou não, essa obra deve parar um dia, dois, porque curado. Essa avaliação independente que a gente chama de análise de risco, ela é fundamental para que a gente não tenha prejuízos aos cofres públicos, porque, com certeza, agora, se a obra não podia ser parada um dia ou dois, agora ela vai ser parada um mês ou dois. A gente não sabe, ou até inviabilizada. Precisa saber o grau de dano através da investigação do acidente. E fora a repercussão para outras áreas da cidade, a observar. Mas, assim, ainda faltam muitas informações para a gente ter certeza absoluta da sequência de erros, porque não foi um erro só, mas a sequência de erros observar. Mas, assim, ainda faltam muitas informações para a gente ter certeza absoluta da sequência de erros, porque não foi um erro só, mas a sequência de erros que foi estabelecida até que nós tivéssemos essa perda catastrófica para a cidade, graças a Deus, sem, até agora, registros de perdas de vidas humanas. O que a gente consegue ver nas imagens também, e é duro, né, porque a chuva começou a apertar, e é o que dizem também aqui os nossos ouvintes. Eu quero agradecer demais e certamente ao longo do dia nós faremos novos contatos para contar com todo o conhecimento